boa, tudo bem? Então a gente já mostrou a parte do histórico do realismo e naturalismo, a parte da literatura no Brasil e agora nós vamos fazer exercíciozinhos que de repente podem aparecer na sua prova. Primeiro, lembrando, o realismo é de 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Joaquim Maria Machado de Assis, e o naturalismo, O Mulato, em 1881 também, Aloysio Azevedo. Vamos lá. Galera, como que pode aparecer numa questão discursiva? Dá uma olhada nessas duas imagens. Então, se o teu professor quiser fazer uma questão discursiva, ele vai poder colocar um texto, que já já você vai ver, ou ele pode colocar uma imagem. Aqui a gente já coloca a Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, sei lá como é que fala, e Ângelos, de Jean-François Millet. Meu francês está perfeito. Agora, dá uma olhada. Esse quadro é da época do romantismo, aquele quadro já é da época do realismo. O que você observa? Principalmente na visão das duas mulheres. Lembra que no romantismo a mulher é idealizada? Chega ao realismo, ela já não é. Por quê? Já falei, vamos mostrar de novo. O zigue-zague das escolas, o realismo e o naturalismo vem depois do romantismo. Se o romantismo idealiza, o realismo fala a real. Perfeito? Então aqui, gente, você pode ver que mesmo com o seio desnudo, ninguém está olhando para isso, porque o que vale é a idealização da pátria, da mulher, dessa coisa grandiosa. E lá não, você vê que eles estão no campo, aqui não sei se vai dar para você ver, mas aqui tem um batata, você lembra daquele negócio das vencedoras batatas? O negócio está feio aqui, você pode ver que a expressão deles é de tristeza, é de preocupação. O que nós vamos tomar disso? Como que você poderia colocar? Você sempre, quando tiver uma questão discursiva, vai ter que ter a comparação. Então, quando o seu professor apresentou o realismo, ele fez a mesma coisa que eu fiz. Ele apresentou também o romantismo para a gente lembrar que nada sai do nada. Perfeito? Então, como o romantismo tem muita idealização, como o romantismo é muito perfeito, como o romantismo é uma coisa mais, assim, agradável ao ouvido das pessoas, principalmente da burguesia, porque quer ver a vida fluir de forma perfeita, aqui no realismo já vai aparecer uma tristeza. Então você deveria escrever que enquanto no primeiro quadro mostra a idealização da mulher, mostra a idealização da pátria, da segunda bandeira da França, né? Mostra que as pessoas estão engajadas, apesar dessas pessoas mortas aqui embaixo, mostra um certo apreço, uma certa esperança. Do lado de lá já mostra a desesperança, já mostra a tristeza das personagens, já mostra uma certa preocupação com o futuro. Aqui o futuro somos nós, lá o futuro depende de muita coisa. Então, se você mostrar com suas palavras como é que é esse contraponto do quadro, você está mostrando o romantismo versus o realismo. O que mais que você pode encontrar nessa brincadeira? O amor purifica e dá sempre um novo encanto ao prazer. Há mulheres que amam toda a vida e o seu coração, em vez de gastar-se e envelhecer, remoça como natureza, como a primavera, quando volta a primavera. Aí a tua professora vai mostrar esse texto e depois mostra, ou esse teu professor, mostra esse outro. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração, assaz crédula, sinceramente piedosa, caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada, temente às trovoadas e ao marido. O marido era, na terra, o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação. Bom, o seu professor, ele pode, de repente, não colocar de que autor são esses dois trechos, mas aí você vai ter que se virar. Você está vendo aqui que fala que o amor purifica. Você pode não ter passado por alguns problemas amorosos na vida, mas você já viu um filme, você já ouviu uma música. Fazendo isso, você lembra que quando você fala que amor purifica, quando você tem encanto ao prazer, você está falando que na questão discursiva, que o primeiro texto mostra a idealização também do texto. Mostra que as mulheres amam toda a vida e os corações não envelhecem. Ou seja, há palavras mais otimistas, há palavras que acabam dando certo alento para quem quer passar aquele tempo, quem quer fazer essa leitura. E aí fala da natureza quando volta a primavera, que lembra, a primavera é que floresce, que vai ter mais sentido. Não é aquele outono frio, triste, não é aquele inverno mais frio, ainda mais triste, é a primavera que está começando a nossa alegria. Então o primeiro texto é marcado, são poucas linhas, muito marcado pela alegria, muito marcado pela idealização e pelas palavras escolhidas, né, com prazer. Do lado de cá, minha mãe era uma senhora fraca, pronto, já começou a não ter idealização. Vamos lembrar, uma das características fortes do romantismo, que é a escola anterior ao realismo, é a idealização, principalmente da mulher. Tem a idealização da pátria também, tem a idealização do ambiente. Maravilha. Agora ela fala que é fraca, de pouco cérebro.
Ou seja, já para a própria mãe ele não está demonstrando nenhum afeto, nenhum carinho, né? Ela fala assim, ó, apesar de bonita, é caseira apesar de bonita, como se as moças bonitas deviam de não ser caseiras, tá certo? Aqui, ó, e modesta, apesar de bastar, ou seja, uma pessoa que é rica deveria gastar, ainda mais sabendo de onde que vem esse livro. Então você vai dar uma olhada que o marido era até o seu Deus, Deus com letra minúscula, perfeito? E o que vai acontecer? O marido manda, aquela sociedade machista, patriarcal. Tudo bem? Se você apresentar só o que o texto já está dizendo, você vai lembrar das escolas literárias. Aqui você está vendo que não há idealização, que a vida é real, que realmente no século XIX os homens tinham até às vezes mais de uma mulher, que os homens realmente mandavam nas mulheres. Você verifica que apesar da moça ser bonita, ela é uma senhora fraca, ou seja, não há nenhum apreço em elogiar a mãe. Só para ter uma curiosidade, se aparecer, esse primeiro texto é do Lucília, do José de Alencar, e esse do Memórias do Machado de Assis. Continuando a brincadeira, verdadeiro ou falso, uma questãozinha para a gente fazer. Olha lá, a estética antirromântica, de novo, insisto, já na nova ortografia, iniciou-se na segunda metade do século XIX, com o realismo e aprofundou-se com o naturalismo. Sobre esses movimentos, analisem as proposições a seguir. Vamos fazer uma por uma. As transformações econômicas, científicas e ideológicas possibilitaram a Revolução Industrial, na qual os valores burgueses e capitalistas suplantaram os valores românticos. A fantasia e o mito da natureza entram, assim, em crise. Qualquer coisa, se você achar que eu estou rápido, dá uma pausa, amplia. Eu vou clicar. Perfeito? Realmente, o romantismo vai continuar no gosto das pessoas, principalmente nas donas de casa, das senhoras que sabem ler. Porém, a vida com essa ciência toda, proporcionalmente era muita ciência, vai começar a deixar de lado essa literatura romântica. Surge na literatura o realismo, um movimento em que o artista é, ao mesmo tempo, um participante e um observador do mundo. Esse aspecto conduz à representatividade histórico-social e à análise psicológica das personagens, examinados à luz do racionalismo e da contemporaneidade. Clica, se quiser dar uma pausa, eu vou. Dá uma pesquisada aqui, só para você, análise psicológica. Só cuidado com isso. Se você pegar um texto, se ele tiver voltado para o naturalismo, não tem análise psicológica. A análise psicológica é do Machado de Assis, é mais para o realismo. Mas quando eles colocam de uma forma geral, como está no enunciado, você põe todo mundo no balaio. Mas não esquece, falar do burguês e análise psicológica Machado de Assis aqui no Brasil, e falar do povão, tá certo? Com o ambiente favorecendo, influenciando na obra, é o naturalismo do Aloysio Azevedo. Mais uma. Entre as características do realismo brasileiro estão a objetividade, a impessoalidade e o uso da linguagem regional. Dá uma pausa, dá uma pausa, dá uma pausa. Vão lá, cliquei, se é verdadeiro ou se é falso. Está lá clicado, está lá riscado o que não pode ser. Tem objetividade, tem impessoalidade, eu não me envolvo, perfeito? Mas linguagem regional não vai aparecer. A linguagem regional forte aqui no Brasil vai aparecer só na segunda fase do modernismo, depois de 1930. O naturalismo é um prolongamento do realismo, pois acrescenta uma visão cientificista da existência, a qual inclui o determinismo ao meio ambiente, do instinto e da hereditariedade. Vamos lá? Pensou? Isso tudo prova que já pode aparecer na tua frente. Ou seja, o naturalismo é uma evolução natural do realismo. Não posso falar que eles são iguaizinhos, mas o básico deles, a gente já viu na outra aula, está lá, está garantido. Perfeito? E aqui, mais uma. O realismo teve sua primeira manifestação importante com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e o naturalismo com Dom Casmurro, do mesmo autor, ambos em 1881. Uma pergunta tradicional, clássica, para a gente vai fazer prova, é esse negócio que o aluno confunde as coisas mesmo. Vai lembrar, Memórias Póstumas de Brás Cubas realmente é o primeiro livro do realismo, mas o primeiro livro, ambos em 1881, do naturalismo, é O Mulato, do Aloysio Azevedo. Lembrando, o Cortiço é um livro muito mais forte, muito melhor dele. Beleza? Espero tê-los ajudado com esses poucos exercícios. Qualquer coisa, depois a gente até pode colocar mais em forma de PDF ou mesmo uma aulinha. Valeu, gente! Eu sou Alexandre Pita, espero tê-los ajudados nessa aula. Fui! Sucesso lá!